A história de hoje está escrita em 2 Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. A guerra civil está acontecendo em Israel. Absalão, ele quer o reino, só que Davi sabe que não pode deixar na mão de uma pessoa totalmente despreparada. E aí, ele já prepara seu grande, forte exército, mas orienta a Absalão, a Joabe, algo muito importante. Ele diz assim para Joabe: Joabe, vá com os homens, eu vou também com você, mas uma coisa importante, não é pra tocar no meu filho, cuide dele, traga ele de volta, por favor. E aí Joabe responde: olha, rei, na verdade, vamos falar a verdade, ó, é melhor que você fique, porque você vale mais do que 10 mil homens. Eu quero ir. Mas não pode, porque eles vão estar atrás de você. Então, se um de nós morremos, tudo bem, mas você não pode morrer, meu rei. A gente vai... Ai, fica aí, meu rei. E aí, Davi aceitou, mas ficou muito apreensivo. E aí, todos os soldados fortes estão indo para a grande batalha. Mas algo engraçado acontece. A floresta acaba matando mais pessoas Estou enganchado. do que os próprios soldados. Por quê? Porque eles ficaram presos em árvores, não conheciam essa floresta. Matei todos. E eles aproveitaram e mataram. Matei todos! E aí, um deles, o próprio cabeludão, lembra daquele super mega cabeludo do Absalão? Olha o cabelo dele, mostra o cabelo dele. Uau, que cabelão! Só que o cabelo dele foi a tragédia dele, porque ele estava passando com seu cavalo e aí ficou enganchado no galho. Mas o cabelo dele era tão grande, que ficou enganchado. Aí um soldado viu e ele não fez nada. Ele foi avisar Joabe. Filho do rei, eu não vou fazer nada. Eu vou avisar ao meu comandante Joabe. O que aconteceu, soldado? Por que você tá tão apreensivo? Joabe, você não sabe quem eu acabei de ver pendurado numa árvore. O quê? O filho do rei. Você não matou ele? Cadê a cabeça dele? Cadê? Claro que não. Como não? O Davi me mataria. O Davi ficaria triste. O rei, eu jamais faria isso ao meu rei. Eu te daria peças de ouro, eu te daria um cinto de guerreiro, eu te daria um monte de coisa se você fizesse isso. Nem se você me desse todas as pratas, eu aceitaria. Me mostra onde ele tá, me mostra esse moleque. E aí a Joabe vai e não tem dó nenhuma. Paque! Ele manda 3 dados e manda todos os soldados dele acabarem com Absalão. E aí acaba a história de Absalão. Absalão é morto de forma muito Feito, triste. meu rei. Feito, rei. E aí aconteceu uma coisa também interessante. 2 mensageiros foram avisar Davi. E Davi estava tão esperançoso de que ele estivesse vivo. E quando eles falaram para ele que o jovem tinha morrido. Rei, eu tenho uma má notícia, meu rei. Tem que ser notícia boa, né? É notícia boa, né? Por favor, notícia boa. E Davi só falava nisso. Ele só queria notícia boa. É notícia boa, né? Rei, não é notícia boa. Como não? Na verdade é assim, rei. É? É que é, Então porque fale. sabe o que aconteceu? A gente ufa. venceu a guerra, a gente fez o que você queria, a gente venceu o inimigo. Mas o meu filho. A gente venceu o inimigo. E meu filho? Seu filho? É, meu filho. Absalão! Vamos sair daqui. Não! E Davi chorou tanto por Absalão. E ele gritava. Meu filho Absalão! E engraçado foi que os soldados, eles voltaram todos felizes. Estavam conseguimos! Beijo, Mas quando chegaram beijo, perto de beijo. Davi, viram ele desesperado chorando, eles ficaram tão tristes que parecia que eles tinham perdido a batalha. Vamos pra floresta. Mas Joabe ficou furioso. Vamos ficar aqui. Furioso, mas extremamente furioso com Davi. E Joabe falou para Davi: Davi, Sim.
Hoje você humilhou seus soldados. Você humilhou todos os seus soldados, Davi. Mas por que, Joabe? Por que está me dizendo isso? Por quê? Os seus soldados deram a vida por você. Olha, eles fizeram tudo por você. Eles amam você. E agora você parece que odeia eles. Você odeia seus soldados, Davi. Não, eu não odeio os meus soldados. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai encorajar eles. Porque se você não encorajar esses homens, nenhum deles vai continuar com você. Todo mundo vai embora. Tá bom. Calma, Joabe, calma. Eu entendi o recado, tá bom? E aí, Davi foi e falou com seus soldados. Soldados, bravos soldados, desculpe pela minha tristeza, mas eu reconheço, vocês são soldados maravilhosos. Eu tenho muito orgulho de vocês, Obrigada, meu rei. muito orgulho de Sentimos vocês. muito a sua perca, meu rei. A Tudo cidade bem, está em filhos. luto com você, meu Tudo rei. bem, meus filhos, Estamos em luto, meu rei. tudo bem. E aí, Davi volta para o palácio. A história de hoje está escrita em 2 Samuel, capítulo 19. Davi retorna para Jerusalém. Davi voltando para Jerusalém com toda a sua força, porém agora aquelas pessoas que traíram Davi estavam com muito medo. E um deles era aquele camaradinha, o Simei, lembra? Aquele cara das pedras, aquele cara que tentou matar Davi com as pedras, ela começou a apedrejar Davi e seus homens e começou a xingar Davi também. E aí ele chega diante de Davi e fala: Meu rei, Sim. rei, pode dizer. eu queria aqui te pedir perdão pelo mal que eu fiz. Eu taquei pedras no Senhor. O Senhor me perdoa. Eu quero servi-lo e eu lamento o que eu fiz. E aí, tanto é que teve até um soldado que disse ora, vamos matá-lo, ele é um traidor, a gente corta a cabeça dele. Não, rei, por favor, não. Porém o rei disse assim, não vamos fazer isso. E na verdade eu te prometo, Simei, por juramento, que você não será morto. E Davi acaba Obrigada, rei. perdoando Muito as obrigada. ofensas de Simei. Muito obrigada. E outro que também aparece diante de Davi é o Mefibosete. Lembra do Mefibosete? Mefibosete era aquele parente de Saul, filho de Jonatas, que ele era aleijado. E Davi tinha sido extremamente bom com ele, dando o cuidado para que ele morasse no palácio, que ele fosse alimentado, Como que ele vai? fosse cuidado pelo Ziba. Você está Porém, bem? Como vai? o Ziba, ele tinha falado tempos atrás que o Mefibosete tinha traído Davi. E por isso Davi, na sua fúria, disse assim: Ziba, pode ficar com tudo que é do Mefibosete. Porém, ele não tinha ouvido a história da parte do Mefibosete. E o Mefibosete foi lá, todo sujo, todo fedido, e ele chega diante do rei. Rei, Sim, meu filho. por favor, me perdoe, porque, na verdade, o Ziba, ele me traiu, por isso que eu estou desse jeito, todo... Mas eu não consigo entender, Mefibosete. Você disse que ele te traiu, ele disse que você te traiu. Afinal de contas, eu não sei quem acreditar. E aí, Davi até diz assim que, olha, então é melhor que dividam os bens. Porém, Mefibosete fala assim: Senhor, eu não quero nada dele, então pode ficar. O importante é que o Senhor voltou em segurança. Uau! Obrigada, Mefibosete. E aí, outra pessoa muito importante que vai diante de Davi é esse senhorzinho aqui bonitinho. Esse senhor chamado Barzilai. Barzilai foi um homem que cuidou muito de Davi nessas suas fugas. E ele já tinha 80 anos. Como você vai, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Oh, E aí, Davi pede para que ele fique com ele no palácio para ele cuidar dele, porque ele já tá tão velhinho. Mas aí ele diz assim: Ô meu filho Davi,
Eu não posso, eu tenho já 80 anos. Mas por que não? Poderia cuidar de você, alimentá-lo, Filho, que vesti-lo. bom, você é muito bondoso. Oh. Mas na verdade não, eu quero ficar na minha terrinha, quero aproveitar meus últimos Tem dias. certeza? Tenho sim, eu vou te pedir só um favor então. O que você pedir? Eu te Olha, darei. eu tenho o meu filho, ele pode ficar meu servo, ele pode ficar contigo? O seu servo? Sim, sim. Você quer que eu cuide dele e o dê instruções para a Sim, vida? ele se chama Kiman. Ele pode ficar contigo? Kiman, sim, o tratarei como trataria você. Darei tudo o que ele precisa. Ah, rei, muito obrigado, me dê um abraço. Oh, E aí meu os dois se amigo. abraçam. Que bom E revê-lo. algo muito bonito que Davi faz, ele cuida desse jovem como se fosse o próprio Barzilai, com muita alegria. E ele fica cuidando lá morando no palácio, de forma muito feliz, durante todo o reinado de Davi. Bom dia, crianças. Bom dia! Bom dia! E aí, como vocês passaram a semana? Tudo bem? Foi muito boa. E o que vocês acharam da história de hoje, gente? Achei muito legal. Que guerra! Muita violência! Foi uma guerra incrível, né? Bem narrada, não é verdade? Vocês gostaram? Sim, eu gostei muito. E qual foi a lição que você achou, Rebeca? Na primeira, eu aprendi que vingança faz mal pro cabelo. Vingança faz mal pro cabelo? Como assim, mal pro cabelo? Do cabeludo, né? Ah, o Absalão que foi Coitado. preso? É verdade. Coitado. Ele foi se vingar e se deu mal. Coitado, né? Tadinho. A vingança acaba consumindo o coração dele. Ele ficou tão mal, mas tão mal, porque uma hora ele só queria vingar o irmão. Aí de repente, agora ele queria o reino. Daqui a pouco Ele já quis conquistar demais. o mundo. É verdade, ele Ele poderia... queria o mundo daqui a pouco. Ele poderia ter se contentado apenas com a vingança do abuso que fizeram com a irmã dele, não é? Ele matou e pronto, se vingou. Mas ele foi querer tomar o reino do pai. Não foi uma boa ideia, né? Sim, achei demais mesmo. E a outra lição, o que vocês acharam? Ai, eu O gostei. que você achou, Pedro? O que Eu você gostei, achou, João? Eu gostei porque Davi, ele foi tão bem recebido que ele ficou... Todo mundo foi lá atrás dele. O primeiro foi aquele homem Qual? que ficou atacando pedra nele. Ah, sim, quando foram Nossa. todos pedir perdão, né? Ele foi pedir perdão, que senão a cabeça dele... Ele ia morrer, né? voar. Ele estava com medo. É verdade. Mas e do Mefibosete? Ah, o Mefibosete, verdade. Ele também foi lá pedir perdão. Mas foi engraçado, né? Na verdade, será que foi Ziba que enganou ele ou ele que tava mentindo? A história achando ficou que meio foi estranha, Ziba né? O que Será você que foi acha assim? disso, tio? Porque essa confusão toda lá de quem foi o culpado. Porque na verdade, Ziba contou uma história. E Mefibosete, ele contou a história de que o Mefibosete tinha traído Davi e ele queria que a família de Saul voltasse a reinar. E aí essa é a história que Ziba vai falar para Davi quando Davi ainda tá fugindo. E aí Davi toma uma atitude muito precipitada. Ele fala assim: então Ziba, fique com tudo que é de Mefibosete. E aí passa algum tempo, quando Davi voltou ao reinado, Mefibosete aparece lá sem nada, ou seja, não dá pra saber quem tava falando a verdade ou não. Tanto é que Davi toma até uma atitude muito, muito justa. Ele fala assim: dividam os bens, porque ele não sabia quem tava falando a verdade. Então ele falou: divide. Porém, Mefibosete falou assim: eu não quero nada, eu quero a sua segurança. Tio, porque Pode ser, pode ser. ele é bonzinho. É Pode verdade, ser. né? Mas a história ficou em aberto. A gente só vai saber no céu. Vamos perguntar pra
pra Jesus quando chegar lá. E o último, que foi o do Barzilai, aquele senhorzinho de 80 anos. Você viu que bonitinho? Fofo! Muito fofo. É, foi muito legal aquela história, né? O cuidado do Davi com um idoso. Vocês cuidam da vovó? Sim, eu cuido. Eu ajudo ela nas lições de casa, nas tarefas de casa. Nas tarefas de casa, Você muito ia falar bem. lição de casa, só falta escola. Calma, gente. Ela se atrapalhou. Eu ajudo ela pra lavar louça. Isso mesmo, Rebeca. Tem que ajudar, né? Temos que ser todos irmãos. E Davi foi tão legal com ele, né? Que aí ele falou assim, ó, eu vou cuidar do seu servo. E cuidou dele, né? Como se Cuidou. fosse ele. Que legal, né? Muito legal. Davi O foi muito velhinho, na bondoso. verdade, aquele idoso, ele poderia ter ido pro reino e ser bem cuidado. Mas ele, no lugar de ir, ele preferiu mandar o servo que era jovem. mesmo. Ele foi muito Faz generoso. sentido que ele ia morrer logo, né? É, ele falou que ele imaginou que valia mais a pena que o servo fosse morar com o rei e ser zelado pelo rei, Entendi. ao invés dele. É Ah, verdade. que bondade, que velhinho fofinho. Alguém já tinha ouvido essa história desse velhinho na Bíblia? Eu nem sabia que existia. Eu também não, criança, só mais um pouquinho pra trás. Ai, gente gente, tá eufórico. essa história foi inédita. Eu nunca tinha ouvido, eu ouvi hoje pela primeira vez. Vocês gostaram? Gostamos. Eu gostei muito. Então ver logo, continuam logo a seguindo outra. o nosso giro pela Bíblia, tá bom? Pra vocês ouvirem histórias inéditas. Beijão, criança. Tchau, crianças. Beijo. Mua.